consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Se coloca de pé, igreja. Por favor, diga amém às vossas orações. O ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga bom dia a esse irmão que está do seu lado. Fala bom dia. Aleluia. No meio de um monte de informações ruins, nós estamos aqui na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Sei que você já estava falando. Senhor, eu não quero pensar em nada que está lá fora, Senhor. Eu não quero pensar em nada, Senhor Deus, que eu deixei lá na minha casa. Senhor Deus, quando eu sair daqui, Senhor, às 10 horas da manhã, eu continuo resolvendo as coisas que eu tenho para resolver. Mas agora, Senhor Deus, esse tempo eu consagro ao Senhor, Pai. Esse tempo, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que a minha mente venha se desviar, Senhor Deus, do foco que é ouvir a Tua palavra. Não permite, Senhor Deus, que a minha mente venha desviar, Senhor Deus, da Tua vontade nesse momento, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que quando nós estamos aqui, fala conosco, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que a palavra venha de encontro com a nossa necessidade, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Restaura e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Oh, quando nós colocamos a nossa mente, aleluia, Senhor Deus, nosso espírito, para ouvir a voz do Senhor, Ele fala conosco. Ele está aqui. Oh, malema shabaka, lamanemaia, lemaia, sheba, shabá. Oh, Senhor, maravilhoso. Oh, rianda rema, laba, shabakabás. O Senhor está nos visitando, igreja. Oh, leanda rima, chamás. Clamamos a Ti, Senhor. Oh, maravilhoso, digno e fiel. És Tu, Jesus. És Tu, Jesus. Somente Tu és digno. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, lema lema chamalabás. Oh, da chabacabalabás. Oh, aleluia, Senhor. Lema lema chamar. Fica à vontade no nosso meio, Jesus. Fica à vontade no nosso meio, Jesus. Aleluia. Chamalabás. Diga isso ao Senhor. Honra e a glória. Alejandra remanabás. Alemanaya she. Lema chamalabás. O Rei eterno. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagrado, coramos a Ti, Senhor.
O Senhor. És tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. A ti. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é para ti. Obrigado, Ministério de Louvor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Aleluia. Gênesis capítulo número 15. Diz assim a palavra de Deus, no versículo de número 1. Aleluia. E sim, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, uma visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, essa palavra Deus colocou no meu coração ontem à noite, quando eu estudava a palavra de Deus, que Abraão tinha acabado de vir de uma guerra de 5 reinos, houve uma guerra de 5 reinos contra 4 reinos, e Abraão foi com 318 guerreiros, e foi resgatar Ló, que estava preso num cativeiro. E Abraão foi com 318, resgatou Ló. Melquisedeque foi até ele dizimou a Melquisedeque, e Deus falou com Abraão: Abraão, não tenha medo. Deus falou com Abraão: não temas. Queridos, espera aí, mas Abraão não estava acabando de vir de uma guerra? Abraão não tem nada expressando aqui que Abraão estava com algum temor. Abraão tinha acabado de vencer uma guerra, mas Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia daquilo que Abraão precisava. Abraão não estava vindo de uma guerra, estava tranquilo, tinha acabado de resgatar o sobrinho dele. Mas Deus sabia o que Abraão estava temendo no coração. Abraão queria um filho. Se você continuar lendo aí, você vai ver que Abraão vai falar: mas eu não tenho nenhum herdeiro da minha casa, eu já estou com 98 anos. Abraão disse para Deus. Então, Abraão não precisou falar. Deus conhecia o coração de Abraão e o que estava dentro dele. O temor que estava dentro dele. Por isso que Deus falou: não temas, eu estou aqui com você. Pode falar o que você precisa. Mesma coisa, o mesmo Deus que estava com Abraão é o Deus que está aqui hoje. E ele fala a mesma coisa para você: não temas. Não temas. Não temas, querido. Deus que pode mudar todas as leis está aqui hoje. Não sei se você lembra, na outra vez que teve lockdown, que fechou tudo, as igrejas não poderiam abrir. Lembra, né, pastor? Não poderia. Estava tudo restrito. Mas agora eu mandei para o pastor, até para os irmãos aqui, que o Dória assinou lá que a igreja faz parte dos serviços essenciais. Faz parte, vai ter que abrir, porque faz parte. Porque isso é movimento de Deus, querido. Movimento de Deus pode demorar, pode até demorar aos nossos olhos, mas Deus sempre está agindo. Deus sempre está agindo e a igreja está aqui aberta. Algumas restrições, mas está aqui aberta. Não temas, querido. Eu não sei o que você tem no seu coração hoje. Eu não sei o problema que você deixou lá na tua casa. Se você deixou o problema na tua casa, eu não sei o que te preocupa hoje. Mas Deus, Abraão não precisou falar para Deus. Deus sabia que Abraão estava com algum temor dentro. E precisou só ele falar assim: não temas, Abraão, estou contigo. E Abraão já falando: Deus, o Senhor está comigo, mas eu estou com um problema aí, eu não tenho filho ainda. Minha herança vai ficar tudo para o meu servo, Eliezer. Ele fala ali. Por quê? Porque ele estava com temor no coração de não poder mais ter filhos.
Mas quando nós servimos um Deus totalmente poderoso, não há nada impossível para esse Deus que nós servimos. Nada impossível. Lá na frente, quando chega já o dia que os anjos chegam diante de Abraão, a Sara sorri. Abraão desconfia quando a promessa é entregue para depois de um ano, já está com Isaac nas mãos. O anjo fala assim: há coisa impossível para Deus? Há coisa que ele não possa fazer? É o mesmo Deus que dá coisa impossível. Ah, mas isso aqui está difícil romper na minha vida, pastor. Você não sabe o que está acontecendo. Há coisa impossível para Deus? Há coisa impossível para Deus? Tantas coisas que Ele já fez na tua vida, querido. E vai fazer muito mais ainda. Muito mais ainda. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para me fazer a abertura, para falar para você meditar. Não temas. Às vezes você não precisa nem falar, Deus já sabe. Se você puder verbalizar, é melhor ainda. Né? Agora, se você fala assim, eu nem falei, mas Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos separar as classes das crianças, das irmãs, os jovens e adolescentes com a pastora, que hoje Deus vai falar tremendamente. Hoje, né, pastora? Glória a Deus. E o pastor vai assumir aqui para falar a palavra. Tá. Irmãos, se você veio preparado, se você trouxe a sua oferta, na palavra de Deus diz que Jesus estava diante do altar e uma viuvinha trouxe algumas moedas e colocou diante do altar. Uma viúva colocou o mais precioso que ela tinha. Deus, querido, não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com o temor do teu coração e fazer o que Ele está pedindo. É isso que Deus está trabalhando na tua vida. Não é que Deus nem fica preocupado. Deus está trabalhando na tua vida de você ser uma pessoa que obedece a palavra dEle. Então aquela viuvinha, ela pegou tudo que ela tinha e colocou diante do altar. Né? Mas, pastor, eu só tenho R$2, eu só tenho R$1, só tenho R$1, tenho só R$5. Querido, não é quantidade, é disponibilidade de coração. Coração disponível a obedecer. Né? Então, se você vem preparado para dizimar, para ofertar, se você trouxe sua semente, fica à vontade para fazer isso nesse momento. Se você não trouxe, não fica constrangido. Na próxima vez que você vir aqui adorar o Senhor, traga sua semente em nome de Jesus. O Juninho vai vir aqui com a salva, você pode colocar dentro, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar para aqueles que vão ofertar. Senhor, eu sei, ó Pai, que todo o celeiro, o Senhor, Pai, é dono. Eu sei de todo, Senhor Deus, que tem nessa terra, tudo que tem nessa terra, Senhor Deus, é do Senhor. Por isso, ó Pai, eu sei, Pai, que o Senhor pode abrir a janela do céu e derramar sobre a vida desses irmãos. Eu abençoo, Senhor Deus, aquele que está semeando. Eu abençoo, Senhor Deus, aquele que está colocando diante do teu altar essa semente, Senhor Deus. Muito mais, Senhor Deus, eu peço a Ti, faz esse irmão prosperar, Senhor Deus. Aquele que não pôde trazer, eu abençoo também, Senhor Deus. Dizendo, ó Pai, que a Tua bênção, a Tua misericórdia, Pai, que estava sobre a vida de Abraão e se estendeu sobre nós, Senhor Deus, esteja sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui, Pai. Assim eu consagro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Fernando. A igreja, tinha alguns irmãos pedindo para a igreja fazer o Pix, né? E aí a gente fez, caso algum queira contribuir no Pix, agora estamos chique, né? Pix. Está no CNPJ da igreja, depois o Jacom vai colocar o número certinho na internet, né? Enfim, aí nós vamos adiante aí. Livro de Gênesis, capítulo 6. Glória a Deus. Bom dia na paz de Cristo a todos. Amém. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Mas depois de uma palavra rema dessa já pela manhã, né? O Senhor fica feliz e apreensivo também, assim como nós, né? Quando a igreja se reúne para adorar a Ele. E quando Ele vem com uma palavra nesta manhã como esta, isso é sinal que Ele nos ama e muito. Para nos falar, não temas. Se tivesse alguma coisa em falha, ia puxar nossa orelhinha já cedo. Mas Ele está dizendo para nós, não temas. Aleluia. E assim nós temos que confiar. Pois bem, nós estamos construindo, né,
Desde a criação, passamos pelos descendentes de Adão e também de Caim. E vamos chegar, né, até, depois eu vou passar ao pastor Fernando para eu vou até o período de Juízes, aonde é o momento da teocracia de Israel. E depois o pastor Fernando vai dar continuidade em Reis, né, para você aprender um pouco do perigo que é, meus irmãos, o pecado, e o pecado afundado, aprofundado, e o que causou em Israel. Como que Israel ficou nessa situação tão terrível. Então nós construímos, né, em Gênesis capítulo 5, nós vimos que através de um dos descendentes de Adão, por nome de Sete, ele teve um filho chamado Enos, e ali começou-se então o povo a buscar a Deus de novo. O povo começou a clamar a Deus de novo. Era o remanescente. Enquanto a maioria dos demais filhos de Adão, e ele teve mais filhos e filhas, né? Eles caíram no pecado, caíram na transgressão, e a geração de Enos começou a buscar a Deus. Então, em Gênesis capítulo 5, volta um pouquinho aí, fala um pouco sobre essa genealogia de Adão, né, depois de Enos, porque é destaque em capítulo 4 e 26, o último versículo diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor novamente. Deus sempre vai ter um remanescente que vai invocar o nome dele novamente. A Bíblia diz assim: se você não clamar, as pedras clamarão. Aleluia. A Bíblia também diz: se você não quiser falar e ser usado por Deus, tem muita jumenta por aí para Deus usar. Deus não depende do ser humano para nada. É nós que dependemos dele para tudo. Você pode dizer amém? Então, no capítulo 5, agora entra na genealogia, né? E com destaque para 7, a partir do versículo 4, a repetição que diz: depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas, muitos filhos e filhas, muita gente. Versículo 5, todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Alguém pode perguntar: pastor, por que esses homens viviam tanto assim? Por que eu não vivo, por que a minha geração vive 60, 70, raramente chega nos 100 anos, quando chega, já chega, vamos falar a verdade, já chega tudo arrebentado, né? Chega lá tudo corcundo, tudo a pele flácida. Por que esses homens viviam tanto assim? Por que essa geração do princípio viviam tanto assim? Diga assim, evolução pecaminosa. Então, esses homens aqui, Adão, toda essa geração, eles não tinham essa mente pecaminosa. Eles não tinham ainda, quando eles pecaram, eles não tinham ainda o desenvolver e o evoluir para o pecado. Eles eram ainda um tanto quanto puros ainda, um tanto quanto inocentes ainda. E a partir do momento que eles começaram a se distanciar de Deus, então eles foram mergulhando e conhecendo o inimigo das nossas almas, Satanás e os demônios entrando nos seres humanos, fazendo eles pecarem, e eles foram caindo. Então, Deus, a partir do capítulo 6, que nós vamos ler daqui a pouco, o Senhor então diminuiu a idade humana. O pecado aumentou, Deus diminuiu a idade humana. Diga assim: o pecado traz destruição, loucura da mente. Isso tudo o pecado traz. Destruição da família, loucura da mente. As pessoas que se entregam no pecado, onde esses homens que começaram a se entregar no pecado, né? Enquanto isso, Deus está conservando a geração que está buscando a Ele. Isso serve para nós também. Deus está conservando a geração que está buscando a Ele, que somos nós também. Como? Em Gênesis capítulo 5 ainda, olha só, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos.
Versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Versículo 12. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Versículo 15. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque aqui é o ápice da busca incessante por Deus. Enoque, ele se sobressaiu um tanto quanto melhor, vamos dizer assim, buscar a Deus, de tal forma que ele quis ser amigo de Deus, andava com Deus, falava com Deus, era assim com Deus, tete a tete com Deus. E Deus então ficou tão maravilhado que diz no versículo 22 do capítulo 5, andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então aqui nós temos o primeiro homem que foi arrebatado e não passou pela morte física. Enoque, o corpo dele não foi enterrado. Enoque não morreu. Enoque, de tamanha comunhão que ele tinha com Deus, aonde o Espírito de Deus ajudava ele a fugir dos pecados, aonde o Espírito Santo ajudava ele, quanto mais ele buscava a presença de Deus, mais longe do pecado ele ficava. Quanto mais ele buscava a presença de Deus, mais longe de cometer loucuras ele ficava. Aqui está o segredo, meu irmão, minha irmã. O segredo é nós buscarmos a presença de Deus. Quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais longe do pecado nós iremos ficar. E de repente, o Senhor vem nos buscar, porque o céu é logo ali. Aleluia. Enoque andou com Deus. Deus o tomou para si. Depois ele teve um filho por nome de Metusalém, no versículo 25, viveu 187 anos, né? Depois Metusalém teve um filho por nome de Lemeque, versículo 28. Lameque viveu 185 anos. E Lameque também, né, foi o pai de Noé, que diz, todos os dias, versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome Noé. Olha o significado do nome de Noé. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Deus amaldiçoou alguma coisa, irmão? Estamos tendo uma contradição aqui nas palavras de Lameque, o pai de Noé. Ô pastor, qual é a contradição? O pastor Harold reforçou esses dias. Gênesis 1, e disse Deus, Gênesis 1 e versículo 28, e Deus os abençoou. E agora Lameque está dizendo que Deus amaldiçoou. Não é que Deus amaldiçoou. Esta coisa caótica que a terra sucumbiu, que a terra desceu, é a ação do homem pecador e a reação do que a terra entrega para o homem pecador. Quando o homem peca, quando nós pecamos, a terra fica amaldiçoada. Por quê? Porque a terra foi dada para nós. E uma das coisas que nós somos é terra. Quando diz lá, e a terra produzirá espinhos e abrolhos, está dizendo, toda vez que eu peco e toda vez que você peca, você produz espinhos e abrolhos. O que significa isso? O que significa isso? Espinhos e abrolhos produzidos pela terra, vamos dizer assim, a terra vermelha, é coisa que não presta para nada e nociva, coisa nociva. Espinhos e abrolhos produzidos por nós quando nós pecamos é coisas nocivas contra a nossa família, contra a nossa vida, contra os nossos filhos. Então diga ao teu vizinho, vigia. Vigia. Cuidado com o que você está se passando de pensamento nocivo na sua vida, porque vai trazer destruição para você. A Bíblia Sagrada, ela não mente e ela não deixa passar em branco nada.
espinhos e abrolhos são produzidos nas vidas daqueles que estão galanteando com o pecado. Noé, versículo 32. E Noé, da idade de 500 anos, teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Você vê agora que Deus, a partir do capítulo 5, ele vai começar a funilar de todas as genealogias. Deus deixa de falar de Caim por um momento, Deus deixa de falar dos demais filhos de Adão, e Deus afunila na geração de Enos. E vai continuando a geração de Enos. Por quê? Porque tinha um sistema patriarcal. O Enos, com a esposa dele, ensinava os filhos a buscar a presença de Deus, e assim sucessivamente. Os filhos ensinando, os pais ensinando os filhos que nasciam, e iam, até que chegou a geração de Enoque, um tipo de igreja que foi arrebatado, e chegou em Noé, afunilou-se um pouco mais. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora no capítulo 6 de Gênesis, entramos num ponto de divisão terrível. Por quê? Porque agora, meus irmãos, aqueles que disseram, eu aceitei a Cristo, entrego a minha vida a Ele, e começaram a andar em santidade, começaram a buscar o Deus de Abraão, começaram a buscar o Deus de Enos, agora esses homens e essas mulheres começaram a mergulharem nos pecados. E aí já entramos no capítulo 6, que diz, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Olha no versículo 2 a divisão. Vendo os filhos de Deus, diga assim, estes são os crentes. E olha só o que Deus, a separação. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradaram. Os filhos de Deus, aquelas pessoas que buscavam a Deus, agora começaram a se afastar de Deus e começaram a se relacionar com as pessoas do mundo. Houve um casamento ali. Deus é sucinto em dizer, separar. Filhos de Deus é uma coisa, filhos dos homens são outra coisa. É aquilo que no Evangelho de João, capítulo 3, quando o bate-papo de Deus com o Senhor Jesus, com Nicodemos, e ele disse, Nicodemos, importa você nascer de novo. O Senhor Jesus estava falando justamente disso aqui. Você, por enquanto, é filho dos homens. Importa você nascer de novo para se tornar filho de Deus. Explica melhor. Você é nascido da carne, junção carnal, desejo carnal. Então você, por enquanto, é filho dos homens. Mas quando você nascer da água e do Espírito, Espírito Santo verbalizou, usou alguém para pregar a palavra, deu-se ouvido, entrou no coração, aceitei o sacrifício de Cristo, você então nasceu de novo. Você não vai mais querer pecar, não vai mais ficar mergulhado na pornografia, nessas coisas ruins da vida, você vai se converter. E aí você vai se tornar filhos de Deus. É isso que o Senhor Jesus estava falando em João capítulo 3. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, no meio do caminho, alguns dos filhos de Deus começou a passear no mundo. No meio do caminho, algum dos filhos de Deus deixou de vigiar e começou a pecar. E isso foi uma avalanche. Começou um, outro, e foi desviando, e quando foi ver, a situação estava terrível, ao ponto de Deus dizer no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui está a primeira vez que Deus vai diminuir a idade do ser humano. De entre 900, 800, Deus agora diminui a idade para 120 anos. O pecado, irmãos, faz com que Deus venha diminuir a idade do homem.
o meu espírito não agirá para sempre no homem, no ser humano. Quando fala homem aqui é homem e mulher, porque os dois pecam. Não agirá para sempre nos seres humanos, porque este é carnal. Quando o Senhor está usando essa linguagem, este é carnal, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer, vamos lá em Gálatas capítulo 5 e ver o que é uma pessoa carnal. Gálatas capítulo 5. Ou seja, este ser humano, essas pessoas, decidiram de livre e espontânea vontade não me servir. Pelo contrário, decidiram servir a carne. A carne tem os seus desejos. Gálatas capítulo 5 e o versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito. Então já está dizendo aqui, ó, o desejo carnal, o que está na nossa carne, ele vai militar, guerrear contra o Espírito Santo. A carne não quer deixar nós buscarmos a Deus. A carne não quer nos deixar santificar. A carne não quer nos deixar avançar para a oração, avançar para a leitura bíblica, avançar para o jejum. A carne vai militar contra as coisas de Deus. Quando você vou na igreja, vai vir dor de cabeça, coisa da carne. Vou buscar a Deus, vai vir uma preguiça terrível, coisas da carne. Vou buscar a Deus, vou ler a Bíblia, vai vir um sono horrível, coisas da carne. Se você e eu sermos vencidos pela carne, a carne sucumbiu à vontade do Espírito. Mas se você e eu sermos cabra, macho, mulher, né, com M maiúsculo, você vai sujeitar a tua carne, colocá-la no lugar e falar, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Hoje de manhã você conseguiu sujeitar a tua carne. Diga ao seu vizinho, parabéns para você. Mas diga assim, ó, você venceu uma. Diga, você venceu uma das muitas batalhas ainda do dia. A primeira você venceu, parabéns. Mas tem muitas outras batalhas para você vencer. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Irmãos, não adianta a gente vencer somente a primeira, tem outras. Pastor, como é que eu vou vencer as outras? Estando buscando a presença de Deus incessantemente. Vai sair daqui para sua casa? Vai com Jesus. Ah, chegou visita em casa, está lá fazendo almoço ou vai buscar alguma coisa? Vai com Jesus. Fica com Jesus. Passou os homens, né, essa nudez que está, passou a mulher que o lado carnal quis. Jesus, me livra disso. É batalhas, meus irmãos. É batalhas constantes. As irmãs foram afrontadas porque o inimigo sabe onde ataca, né? Usa alguém para te afrontar, você vai verbalizar algo, vai usar a língua para amaldiçoar. Senhor, me livra disso aí para não pecar contra ti. É batalhas durante o dia que nós só vencemos estando com Jesus Cristo, com Ele. E aqui em Gálatas capítulo 5, a carne vai militar sempre contra a vontade do Espírito. E aí diz assim no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Sabe por quê? Toda pessoa que anda na carne, quando ela peca, ela sente sobre si o peso da lei. Dói na consciência. Ela fica debaixo da lei de Moisés. Ah, eu pequei. Eu não sou mais digna de estar na sua presença. Eu fiz coisas erradas, eu não consigo mais buscar a tua face. Ah, Senhor, eu errei, minha consciência, eu não sou digna mais de ser chamada sua filha, não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é mentira de Satanás, porque quando nós pecamos, o Espírito de Deus já nos dá o lado do arrependimento. Aquela mensagem que o pastor Harold trouxe aqui, Deus vai atrás da gente quando nós pecamos. E sempre vai abrir o leque de arrependimento. Onde estás? Por que você fez isso, Caim? E quando ele chegar, não vamos fazer que nem Caim. Dar má resposta para ele, falar, não, eu pequei mesmo, não presto, eu vou fugir da sua presença. Não, Senhor, eu sou um pobre pecador. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor se compadeça de mim. E que o Senhor me dê outra chance como deu para Davi. Que o Senhor não te retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia.
mas que o Senhor torne a me dar a alegria da salvação. Oh, você pode adorar a esse Deus de misericórdia. Sempre tem segunda chance para aqueles que caem, estão sob o peso da lei, mas se arrependeram e estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a viver de novo. As obras da carne são conhecidas e começa na prostituição, na impureza e na lascívia, ou seja, toda a área sexual. Irmãos, o rei Davi caiu no pecado sexual. Salomão caiu no pecado sexual. Abraão caiu no pecado sexual. Caiu tanto que a própria esposa dele, olha a loucura, irmãos, quando o pecado toma conta, deita-se com a minha empregada, com a minha serva, e o filho dela vai ser meu. Olha a loucura de Sara. Dá o marido para outra mulher de bandeja. O que Deus te deu é seu. O que a mulher que Deus te deu, a esposa, é sua. Aleluia. Vários. O pecado da área sexual tomou conta da tribo de Judá. Uma tribo inteira onde Malaquias vai dizer: Judá tem sido desleal e tem se deitado com a adoradora de deuses estranhos. E tem traído a esposa da sua mocidade, a mulher da aliança, onde estava Deus naquele casamento. Deus fala pela boca de Malaquias: eu abomino o divórcio, falando para toda a tribo de Judá, porque os antepassados caíram, irmãos, em vários pecados sexuais. Davi tinha muitas mulheres, Jacó caiu nos pecados sexuais, tinha muitas mulheres também. Pastor, e Deus não castigava eles? Irmãos, por si só eram castigados. Jacó caiu no pecado terrível. E Rúben, o primeiro filho de Jacó, se deitou com uma das esposas dele. Porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Conversando com uma pessoa esses dias, numa idade avançada, ele semeou uma traição na vida da primeira esposa dele. E agora o tempo passou-se. O homem está bem avançado em idade. E o que aconteceu? A outra menina que ele ficou, traiu ele. E ele está sem chão. Colheita. Semeou, colheu ali. Passe o tempo que passar, vai colher. Por isso o Senhor diz pela boca de Malaquias, vamos, já que Deus está nos falando desse texto, vamos lá em Malaquias. Malaquias capítulo de número 2. Depois nós voltamos em Gálatas. Malaquias capítulo 2, versículo 11. Olha só, o que Deus fala para a tribo de Judá. Por quê? Porque Deus viu que a tribo de Judá, através de Davi, de Salomão, de tantos outros homens, que tinham várias mulheres, tinha suas amantes, concubinas, e também mulheres que tinham outros amantes, homens. Olha o que Deus diz no versículo 11. Pensa que Deus não vê? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque tinha da tribo de Judá, tanto Israel como em Jerusalém, tem cometido abominação. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranhos. Versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Olha o que a tribo ainda fazia. Versículo 13. Ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas. Ele chorava na presença de Deus. Ai, Senhor, eu te amo. Deus seja louvado. E de gemidos, de sorte que já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Judá estava sendo rejeitado por Deus.
pelo ato contínuo e não arrependido de querer trair a esposa constantemente. Estava sendo esquecidos de Deus. E Deus fazendo isso para ver se haveria um arrependimento. E ainda eles perguntavam, versículo 14, por quê? Ou seja, vamos contextualizar. Por que que nada está dando certo para mim, hein? Por que que eu estou trabalhando, não estou vendo resultado nenhum? Porque está extraindo a esposa no pensamento. E também no ato físico. O Senhor Jesus já disse, a traição não é só no ato físico, também no pensamento. E agora, como é que vai fazer? Ele está nos movendo a todos nós, irmãos. Se não buscar minha presença constantemente, você cai nas batalhas da vida. Ah, mas é fácil ser cristão. É fácil quando nós estamos constantemente cheios do Espírito Santo. Buscando a Ele constantemente, diariamente. Toda hora, buscando a Ele, toda hora, porque nós não sabemos as armadilhas que o diabo colocou já no dia de hoje. Se não tiver na presença de Deus, a gente cai. E ainda pergunta, por quê? Nada está dando certo. Aí o Senhor responde, porque o Senhor for testemunha da aliança entre ti e a tua mulher da tua mocidade. Você não escolheu casar com ela? Seja homem e assuma ela até o fim, respeitando-a. Não escolheu casar com ele? Seja mulher e assuma até o fim, respeitando o marido. A qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. A mulher da aliança, irmão, quando escolheu, namorou, despertou amor, é aquele lá que foi escolhido, então casou, juntou, Deus já, ali é um casamento. E agora a pessoa tem que ir na justiça dos homens, casar no cartório também. E ali há uma bênção. Quando começa a ver essas traições, tem uma maldição terrível. Terrível. O próprio Deus vai dizer, no versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, que é a separação, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos e não sejais infiéis, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu ver se vale um amém aí. Aleluia. Aleluia. As obras da carne são conhecidas. Estão prostituição, impureza, lascívia, tudo relacionado à área sexual. Mas, pastor, o que mais tem? Vamos ver outras áreas carnais que são conhecidas, que o diabo certamente, esses são os campos minados que nós temos que tomar muito cuidado. Gálatas capítulo 5, versículo 20 agora. Também é obra da carne a idolatria. Ah, não, eu fiz aqui minha casa, não vou chamar ninguém porque vai sujar toda a minha casa. Vai estar idolatrando? Vai ficar aí, para as traças e para os servos do anticristo. Não, esse carro aqui eu comprei, não quero nem estar idolatrando com um pedaço de lata. Daqui a pouco dá um terremoto, cai algo em cima, acabou o seu pedaço de lata. Idolatrar? Só Jesus e mais ninguém. Ah, não vou levar meus filhos porque, ai, tadinho, está idolatrando os filhos? Vai querer criar ele numa caixa fechada? Daqui a pouco você morre e fica aí um bando de mimado. Bota ele para a vida, bota ela para a vida. E o não faz parte. Ah, apanhou na escola porque você tirou sarro? Bem feito para você. Agora você aprende e trata o seu amiguinho com respeito. Não vai lá brigar com a diretora da escola, não, porque a educação vem de você, vem de mim. A Duda um dia chegou mordida. Aí me falou, vou lá xingar tudo. Eu falei, você não vai nada, você vai descobrir primeiro o que aconteceu. Aí foi ver, ela tinha mordido a bochechinha da menininha. Eu falei, tá vendo? É a recompensa. Ensinamos ela, não pode morder mais. E aí ela, mas eu vou morder. Eu apertei assim onde a menininha mordeu, ela começou a chorar. Falei, você vai morder, você vai ganhar outra mordidinha dessa da sua coleguinha.
Não é ir lá discutir com ninguém da escola, não. É educar o seu filho. É educar a sua filha. Deus não nos deu filhos para ser mimados. Deus nos deu filhos para ser guerreiros e guerreiras. Homens e mulheres de moral ilibada, de caráter. De falar, eu tenho exemplo dos meus pais. E ir para frente. Ah, qualquer não, eu vou brigar. Vai brigar nada, meu irmão. Você não vai falar nada, minha irmã. Você vai fechar a boca, ensinar teu filho que a vida não é esse mar de rosas, não. A vida é doída às vezes. Dói para você, dói para mim. E vai doer para eles também. E nós temos que aprender a falar para eles o quê? Quando a vida doer, quando a vida moer, você busca a face de Deus, que tudo Deus faz por nós. Aleluia. Quando a vida dói e a vida moe, só Jesus na nossa vida. E tudo passa. Oh, glória a Deus. Você sofreu na vida e está aqui, ó, dando glória a Deus e aleluia. Esses tempos atrás, eu quero. Você não quer nada. Ah, não, papai não vai dar nada. Você vai primeiro trabalhar e vai saber o quanto custa. Nada vem na vida de mão beijada. Tudo custa suor, tudo custa sacrifício, e tem que ensinar eles que tudo tem um preço para viver nessa vida. Até para morrer você paga. Ah, mas eu já morri, mas a sua família paga. Caixão, cemitério, vai lá. Tudo paga-se nessa vida. E Deus quer uma geração de homens e mulheres guerreiros e guerreiras. E nossos filhos são flechas na mão dos guerreiros, que somos nós. Então eles também vão ser guerreiros e guerreiras, porque são filhos de guerreiros. Esse negócio, ai, tadinha, coitadinho. Coitadinho é do... Não tem nem que ter dó, né? Mas coitadinho é daquele que está sem a presença de Deus. Não é tadinho, coitadinha não. É homem e mulher de Deus já, desde o ventre. Já é vitorioso, já é vitoriosa. Não tem nada de coitadinho. Coitadinhos são aqueles que estão nas mãos do diabo e temos que orar para eles. Nossos filhos são guerreiros e são guerreiras e não são coitadinhos. Amém? Oh, glória a Deus. Obras da carne, feitiçaria. Pastor, mas como que isso pode acontecer nos dias de hoje, irmão? O diabo já vem rápido. Antigamente tinha um jornal, eu sou da época do jornal ainda. No jornal vinha lá, horóscopo. E um monte de crente lá, deixa eu ver meu signo. Ah, hoje meu dia tá ruim hoje, hein? E tanta gente que lia horóscopo. Né? Agora vem no telefone. Pega lá, horóscopo, oh, deixa eu ver. Irmão, vamos vigiar mais. Deus já tem o pensamento para nós, está tudo aqui. E o pensamento dele é de paz e não é de mal, para nos dar o fim que desejamos. Né, pastor Rodrigo? O senhor quer dizer algo? Aleluia, pode ficar à vontade aí. Fica com o microfone aí, ó. Oh, glória a Deus, né? Se quer falar algo, pode ficar à vontade. O que tinha de crente naquela época? Deixa eu ver como vai ser meu dia no jornal. Vai ser de derrota. Deixa eu ver como vai ser meu dia na Bíblia quando eu medito. Vai ser de vitória. E serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aleluia. Pode ficar à vontade. Amém. A paz, irmãos. É interessante o pastor estar falando aí, né? Quando a pessoa vive na carne, a carne é o eu, é o ego da pessoa, né? Você deixa de obedecer a Deus para fazer a sua vontade. E uma passagem que o pastor leu antes aqui, que eu quase levantei a mão, foi a respeito da vida de Enos. A Bíblia fala que Enos viveu 365 dias. Pedro fala que para Deus, um dia vale como se fosse um ano, né? E um ano como se fosse um dia. Se nós traduzirmos a vida de Enos de 365 anos para um dia, seria 365 dias no ano, né, na verdade, né? Quer dizer, a Bíblia fala que Enos viveu na presença de Deus. E ele agradou tanto a Deus que Deus tomou ele para si. Então eu acredito, Enoque. E na vida de Enoque, com certeza, aqui todos os dias da vida dele, ele viveu na presença de Deus. Tanto que ele agradou a Deus que Deus tomou ele para si. E ele gerou a Metusalém, né? Que parece que foi o mais que viveu na face da terra. É uma coisa assim, ele viveu mais. Então, eu acho que ele viveu mais por quê?
porque ele recebeu muito do pai dele, né? E isso agradou a Deus também. Mas de acordo com o pecado foi entrando, o que aconteceu foi diminuiu o tempo de vivência. Então vale a pena você viver na presença de Deus no Espírito, né? E não deixar que as obras da carne venham te atrapalhar a viver na presença de Deus. Então vamos fazer como Enoque, viver na presença de Deus e deixar que o Espírito Santo venha nos dirigir e jamais venhamos ceder ao pecado. Amém? Deus seja louvado. Então, o que mais que é obra da carne? Inimizades, né? Pessoas que não vou com a cara desse, inimizades, já não quer conversar. Isso é obra da carne, isso aí não é de Deus, não. O que mais? Porfias. Porfias é brigas. Brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni. Olha que coisa forte. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não tem salvação. Não tem salvação. E essa lista de coisas aqui são minas que o diabo coloca para cada um de nós cair. Para cada um de nós cair. Ele vai usar alguém para tirar nossa paz, para nós ter raiva dessa pessoa. Ele vai usar alguém para falar contra nós e cair no nosso ouvido. Vai fazer questão de que caia no nosso ouvido. E aí, de repente, a gente não está com a presença de Deus, nós vamos querer bater de frente, tirar satisfação. Aí eu pergunto, o Senhor Jesus tirou satisfação com alguém que falou mal dele? O Senhor Jesus, quando soube que falava mal dele, ele ia lá e... O que você falou aí? Já grudava pelo pescoço? Não. Por que ele era manso? Porque ele tinha o Espírito Santo. Por que você está querendo bater de frente? Porque você não tem o Espírito Santo. E aí você vai guardar todas essas mágoas e isso vai te tirar do céu. Isso é sério, irmãos. O apóstolo Paulo não está brincando aqui. Ele está dizendo aqui, se você quer ser uma pessoa cristã, busque a presença de Deus, constantemente. Porque estamos numa batalha diária. Vai ter gente que vai querer fazer facção, reunir pessoas para falar contra a nossa vida e contra a sua vida, facções. Pastor, onde é que ele usou isso? Lá estava Jó, doente, pobre, perdeu tudo e enterrou os filhos. Onde é que ele usou? Chegou os 3 que se diziam amigos de Jó. E começou, você está em pecado, você está assim porque você pecou. Está vendo aí o que você fez? Ó? E o diabo usando a boca deles. No final, agora vocês vão tudo pagar o preço. Mas primeiro Jó vai orar. Se Jó falar, não vou orar, olha a aprovação de Jó de novo aí. Jó poderia falar, não, vocês não me acusaram? Agora a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Mas olha quem é de Deus e quem não é. Jó, vocês dobram o joelho aí que eu vou orar por vocês. Vocês vieram com ódio, com acusação, eu vou com vocês com amor. Que Deus os abençoe. Enquanto Jó estava orando, Deus estava mudando o cativeiro de Jó. Tocando nos corações das pessoas. E cada pessoa, Jó, sabemos do que passou-se, rapaz. Está aqui uma ajuda. Irmão, tem momentos na nossa vida que nós vamos querer ser ajudados na nossa hora. Não é no seu tempo e não é no meu tempo. É no tempo de Deus, porque quem toca nos corações é Deus. Deus tocou nos corações das pessoas e vieram. Ô Jó, está aqui um presente, Jó. Ô Jó, você me ajudou tanto na vida, agora você está nessa situação, não está aqui um dinheiro para você recomeçar. E diz a palavra de Deus que Jó ficou o dobro de riqueza que ele já tinha. Por quê? Porque Deus era com ele e ele passou em todos os testes que Deus colocou e também que o diabo colocou, usando os amigos dele. Oh, como nós temos que crescer mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E agora os que têm o Espírito Santo, têm os frutos, que é o amor, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade,
a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. Ah, mas eu fiz assim porque eu não tive domínio, eu não me segurei. Então você estava com outro espírito, que não era o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus tem domínio. Ah, mas eu xinguei mesmo porque eu não tive controle. Então, outro espírito te possuiu naquela hora, você xingou, verbalizou, amaldiçoou e falou, porque o Espírito de Deus não faz nada disso. Deixa eu ver quem entende. Olha o que Deus está nos falando. Ó. Ele tá, já viu quando cerca, né? Um animal que vai, uma galinha vai cercando? Ele está falando, ele está nos cercando, vai buscar minha presença, rapaz. Por que está nervosinho assim? Por que está sem controle, minha filha? Vai buscar minha presença, estou te cercando, estou te mostrando o caminho, vai para lá. Deu glória, você pode adorar a Ele. Vai buscar minha presença, para você fugir desses descontroles, dessas coisas emocionais tão terríveis no dia a dia. Vamos buscar a presença dEle para ter controle, domínio próprio, mansidão. E quando se tem isso, um filho que agrada o Pai dá presentes. Milagres acontecem dessa forma, é quando nós agradamos o Pai, através dos frutos. E Ele vai dizer, e vocês vão dar os seus frutos aí, e ó, eu quero que seja isso permanente. Ele está dizendo, ó, eu não quero só um dia não. Não é só hoje que vocês estão ouvindo a palavra aqui não, e Deus está, e eu estou moldando vocês. É permanente, e que os vossos frutos permaneçam. Por quê? Porque o Pai quer dar presente todo dia para os filhos. Oh, glória a Deus. Bem... A paz, irmãos. Agora estou falando agora. O que é obra da carne? Obra é aquilo que você faz. Você fazer uma casa, fez uma obra, não fez? Você construiu. Então, obra da carne é aquilo que você vai lá e faz, você pratica. Né? E o pastor falou dos frutos. Sobre os frutos do Espírito. Como é que você vai produzir? Como é que se produz frutos? Você pega a semente, planta lá na terra e nasce a árvore da fruta, não é assim? O que é semente para nós? É a palavra de Deus. Quando nós pegamos essa semente e aplicamos na nossa vida, o Espírito Santo, que é a água viva, vem, molha essa semente, e essa semente vai germinar dentro de você. E você vai dar bons frutos. Ok? Aí você vai fazer a vontade de quem? A sua ou a vontade de Deus, quando você ouvir a palavra? A vontade de Deus. Então, essa semente tem que ser plantada na minha e na sua vida todos os dias. Mas muitos abandonam o que é a palavra. E aí não produz frutos. Porque Deus todos os dias está falando conosco através da sua semente, da sua palavra. Então nós precisamos produzir esses frutos na nossa vida. Através da palavra de Deus. Ok, irmãos? Amém? Aleluia. Irmãos, voltemos lá em Gênesis. Vamos continuar nossa construção. Aleluia. Gênesis capítulo 6. O segredo de Enoque foi andar com Deus, né? Como diz lá em Gênesis 5, Enoque andou com Deus. Em Gênesis 6, versículo 9 diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, diariamente andava com Deus. Que aqui está o segredo. Aí nesse interim, Noé andando com Deus, ele teve seus filhos Sem, Cã e Jafé. E aí no versículo 11, Noé andando com Deus, a terra no versículo 11, olha a situação que estava. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Porque os homens podem enganar os homens, mas a Deus não engana. Como o pastor Fernando disse, Deus sondou o coração de Abraão e viu que ele precisava de um filho. Ele estava temeroso para quem que ele ia deixar, né, o futuro, se ele não tinha um herdeiro. Né? E aqui, a terra estava corrompida à vista de Deus, o Deus que tudo vê. Sondou a terra, quando fala terra não é simplesmente planeta, sondou os corações dos homens que são feitos de terra.
Os homens também são feitos de terra. Sondou todos os corações e viu que haviam se corrompido à vista dos olhos de Deus, e cheia de violência. E o versículo 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não buscava mais o caminho da salvação. Corromperam. Quando se corrompe, irmãos, o caminho, ainda hoje a igreja é uma luz neste mundo de trevas. Se nós, e isso jamais deve acontecer, mas se começarmos a pecar e não buscar arrependimento, essa luz que é a igreja vai se corromper e não tem o que Deus fazer, que não seja trazer o juízo. Então, ainda nessa sociedade toda corrompida, aonde, irmão, só para vocês terem noção, dinheiro de imposto que eu e você pagamos vai para a escola de samba para mostrar nudez com o nosso dinheiro. Dinheiro de imposto que eu e você pagamos, dificilmente se constrói hospitais, escolas de qualidade. Dificilmente se chega a essa igreja aqui, está pregando o evangelho, esse povo aqui está fazendo uma obra social. Vamos ajudar eles. Porque o sistema está corrompido. Nós só estamos aqui porque Deus o quis e nós não estamos corrompidos. Mas se nós não vigiarmos, irmãos, a corrupção entra e se corrompe tudo. Aí não tem o que se fazer que não seja o juízo de Deus. Olha só as coisas que têm acontecido nesse mundo. As pessoas em filas de hospitais, não estou dizendo no período de pandemia, antes da pandemia, irmãos. Gente passando fome ainda. Pessoas sem seu imóvel. Enquanto tantos outros, não desmerecendo o mérito deles, porque souberam segurar o dinheiro, conseguiram construir uma casa, têm as suas casas de aluguel. Glória a Deus, não é desmérito não. Mas tantas pessoas que poderiam ser ajudadas mais através do dinheiro de impostos que nós pagamos, para dar uma dignidade. Por que isso não acontece? Porque o coração do ser humano está corrompido e Deus não tem o que fazer quando o homem que é para sujeitar a terra, entrega a terra na mão de Satanás através dos pecados. Aí se dá aquela frase, o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno não quer o bem-estar do ser humano. O maligno quer o ser humano, conforme nós lemos aqui num culto deste, cada um beba a sua própria urina e coma as suas próprias fezes, que ele disse lá em Isaías 37, 38. O que o inimigo quer é isso. E o ser humano ainda contribui e coopera, a ponto de o próprio Satanás, quando foi tentar o Senhor Jesus, se prostrados me adorar, eu te darei a riqueza desses reinos, porque a mim foi entregue. Quem é que deu alguma coisa para ele? Deus falou, homem, sujeita a terra, mulher, sujeitai a terra de vocês. Mas aí quando o pecado é consumado, nós entregamos de bandeja a terra para Satanás. E ele pinta e borda do jeito dele. Não ajuda as ações sociais. Eu estava dando uma analisada nas escolas. Eu passei pela escola, a maioria de vocês aqui passaram pela escola. Nós aprendemos na escola agricultura na prática. Plantar, nós aprendemos lá o pezinho de feijão, mas plantar na prática, ó, você tem que fazer isso para você sobreviver nesse pedacinho de terra, cultiva. Nós aprendemos isso na prática. E isso são coisas que matam a fome. Até o sistema escolar está corrompido. Aprendemos tantas outras coisas, que é bom, faz parte, mas a prática para matar a fome do povo, nós não aprendemos. Quem é aqui que fez a sua rocinha, né, que fez a sua roça, plantou o seu arrozinho, o seu feijão, num momento de crise, você ter lá no teu quintal para colher? Nenhum de nós. A gente vai trabalhando e vai comprando no mercado. Mas os judeus,
sempre aprenderam a cultivar a terra, a plantar, a semear. Sempre aprenderam isso. Porque quando chegar o momento de crise, eles têm de onde tirar. Que Deus nos dê sabedoria até nisso, né, irmãos? Então você percebe que o sistema, desde a escola, o sistema hoje, mesmo assim, Deus tem sustentado o povo dele. Mesmo que o inimigo está tentando nos levar para um patamar de miséria, Deus troca a miséria em bonança na nossa vida. Na vida daqueles que buscam a Ele. Porque, vamos dizer, que para tudo. Os caminhoneiros para tudo. Não tem, no supermercado não tem mais nada. Aí pouquíssimos vão lembrar que folhas de mamona dá para ser usado também como higiene. A maioria não sabe. Não tem como. Tem determinados lugares que não tem nem como comprar papel higiênico, irmãos. Vamos supor que para tudo, trava tudo. Não tem arroz, não tem feijão, não tem como ser em supermercado. Já pensou como ficaria a situação do ser humano? Ficaria um pouquinho que se deu, já foi todo mundo para o posto de combustível, para abastecer carro, todo mundo no mercado, e aquelas carrinhos lotados de arroz, porque agora vai passar uns dias difíceis. Por quê? Porque o sistema nos levou e levou o povo a ficar dependente de um certos tipo de coisas que nós deixamos passar em branco aquilo que realmente importa. Isso não vem de nós, isso é o hálito, o mau hálito do maligno, que começa desde a base. Vamos tirar o aprendizado da mente deles, vamos deixar eles como marionetes na nossa mão. Mas a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos libertou. Ah, Senhor, eu não deu tempo de fazer a minha roça, tá bom. Senhor, mas na sua palavra diz que o Senhor tem uns anjos aí, tanto é que alimentou Elias. É, você tem fé, né? Vou mandar um para você também. Oh, glória. Senhor, onde é que tem água? Porque está poluído e está faltando água. E eu estou sabendo que o Senhor mandou Elias para o Ribeiro de Querite, porque lá tinha água. Onde é que tem água? É, você está sabendo. Vai ali, vai assim, vai lá que tem água pura para você beber. Deus ainda é o mesmo. Nós é que mudamos. Ele continua o mesmo Deus, querendo nos orientar em tudo, em tudo. Senhor, acabou a água, acabou o pão, vai lá que tem uma viúva. Mas viúva, Senhor, ela é rica, mais pobre que tu. Mas e agora? O que ela está catando cavaco? Mas o que ela tem? Ela tem um pouquinho de farinha ainda. Vai lá que eu vou te usar para multiplicar a farinha dela. Ele ainda é o mesmo. Ele continua sendo Deus. Em Gênesis capítulo 6, o pastor Fernando acho que vai saber melhor que eu dizer quanto tempo demorou a construção da arca. O senhor tem essa informação, mais ou menos? 120 anos para construir a arca. Eu sei que Noé ficou um ano inteirinho dentro da arca. Como, pastor? Gênesis capítulo 6. Olha só. Gênesis capítulo 7 agora. Versículo de número 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Quantos anos ele tinha? 600. Agora, Gênesis capítulo 8, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Levante a mão para receber uma palavra profética, da mão direita. Deixa eu perguntar. Um ano sustentando um leão, um casal de leão com a sua esposa, elefante que come pra caramba, come pra caramba elefante, girafa, um ano inteiro, sem sair para colher nada. Sabe o que Deus vai fazer? Vai multiplicar como multiplicou naquele dia na arca. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Um ano inteiro, dentro da arca,
sem poder sair, porque estava tudo alagado. E nós estamos passando por um processo aí, irmãos, difícil. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Deus Ele não faz acepção de pessoas. É aqui que é o segredo. Quando você orar, meu irmão, minha irmã, que estiver na crise, fala: Deus, assim como o Senhor sustentou na arca Noé, todos aqueles animais que comiam pra caramba, dava gasto pra caramba, se for comprar no mercado não tem condição de sustentar um dia a família de Noé, muito menos aqueles animais. Mas o Senhor tem, e o Senhor sustentou, e o Senhor não faz acepção de pessoas, sustenta a mim também. Sustenta a minha família também. Isso é sobrenatural. Um ano dentro da arca, sendo sustentado. Eu imagino que era igual a multiplicação dos pães. 100, fala papai, vai lá cuidar do leão. Papai, mas o leão come carne, eu sei, eu peguei um pouquinho, já deixei um pouquinho de provisão. Mas papai, só esse pouquinho, como é que vai ser? Eu imagino 100 pegando, jogando para o leão. Ué, ainda tem mais? Ué, tem mais? Do azeite a botija não vai faltar, nem a farinha na panela vai faltar, até que o Senhor faça chover de novo. Nós vamos passar por essa crise aqui, irmão, vivendo milagre e maravilha, assim como esses irmãos viveram. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Nós vamos passar com milagres e maravilhas, assim como esses irmãos passaram. Ô, Cã, vai lá alimentar o elefante. Mas papai, é grande, hein? Vai lá. Eu já deixei o feno. Mas para ele e para a esposa dele é muita coisa. Vai lá, imagina, ele pegava o feno, jogava. Ué, apareceu outro feno e jogava. Ué, tem outro feno. Ninguém passou fome. Ninguém passou fome. E ninguém vai passar fome. Creia nisso, ninguém vai passar fome. Vamos fazer nossa parte. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos estar com Jesus. E ele vai sustentar. Ah, vai prolongar a quarentena, não tem problema, ele é o mesmo. Ninguém vai mais sair de casa durante um ano, não tem problema. Ficar um ano dentro da arca, sendo sustentado por Deus. Nem dos animais Deus se esqueceu. Nem dos animais Deus se esqueceu. Aleluia. Oh, glória. A paz a todos. O pastor quem está ligado na mensagem no ensino, está recebendo uma palavra profética para os dias que vamos enfrentar. Me veio à memória o texto de, acho que é 2 Reis, capítulo 4, fala que uma mulher viúva também, perdeu lá o seu marido, e ela tinha 2 filhos, e o marido deixou uma dívida muito grande para ela. E ela foi atrás do profeta Eliseu, falou: meu marido temia o Senhor, meu marido que era trabalhador da obra, tinha ali um histórico positivo, e ele falou assim para ela: declara-me o que tu tens em casa. Falou: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ele falou: então vai aos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas e não poucas, e leva para casa. Enfim, ela foi, obedeceu a palavra do profeta, e ela começou então a pedir para os seus filhos trazerem as botijas, conforme ela enchia, uma vasilha, dali parava, ela falou: traz mais vasilha. E assim foi indo. O pouquinho de azeite que ela tinha foi se multiplicando até o ponto que acabou os vasos, que ela fala assim: traz mais ainda, Ele falou assim: acabou os vasos. Então acabou o vaso, acabou o azeite. Daí ela foi no profeta, falou: o que eu devo fazer agora com todo esse azeite? Ele falou: vende, paga a tua dívida e tudo o resto teu e seus filhos. O que chama atenção é que isso para as nossas vidas nesta manhã é que nós temos que estar na condição dessa viúva. Que condição que é essa? Dar ouvidos à palavra que está sendo ensinada para a gente. Tem muita gente dentro das igrejas que fala: mas minha vida não muda. Mas por quê? Ele ouve a palavra e não pratica. Entenda, se a gente não for praticante da palavra, não vai ter mudança. As portas não vão se abrir. Milagre não vai chegar. Anjo de Deus não vai prover. Corpo não vai chegar. Praticantes da palavra, essas bênçãos todas alcançam a nossa vida. E entenda que a mulher, ela correu de quem? No profeta, no líder espiritual. Quem que é o profeta desta igreja? Quem que é o nosso líder? O nosso pastor Anderson. Um homem que tem dado testemunho, não estou aqui bajulando, mas é uma realidade que nós vamos enfrentar aí, coisa difícil. Mas uma pessoa que tem vida com Deus, eu falo que eu tenho várias experiências que Deus usou, para se concretizar no meu ministério, na minha vida secular, em tudo. Ou seja, basta a gente estar
atento à orientação do que está sendo ensinado, que é uma orientação bíblica, né, e a gente colocar em prática. E assim como Deus enviou anjo, enviou corvo, e multiplicou azeite, multiplicou farinha, o mesmo vai acontecer na nossa vida. Se a gente observar todos esses profetas, né, resumindo, Elias, Deus falou, vai para o Querite, estava debaixo da obediência. Chegou no Querite, na debaixo da obediência, Deus mandou corvo, Deus proveu água. A viúva do azeite, né, ela estava debaixo da obediência da liderança dela. Quando ela foi, obedeceu, praticou, o azeite multiplicou. A viúva de Elias estava debaixo da obediência de Deus, que Deus já tinha avisado ela. Quando ele chegou, falou, faz primeiro para mim. Ela obedeceu à liderança ali. Então, quando ela obedeceu, o azeite multiplicou e a farinha multiplicou. E ela não vai escutar na Bíblia falando que ela morreu de fome. Então, entenda que se a gente estiver debaixo da obediência bíblica e debaixo da orientação da nossa liderança, o pastor chamou, vai ter oração, das 6 às 7, vamos das 6 às 7, vamos sacrificar, nem que ore 5 minutos, mas não fica 5 minutos sem orar, vem, ora, busca, e com certeza, debaixo da obediência de Deus, da nossa liderança, da palavra dele, nesses momentos difíceis a gente vai romper em fé, a gente vai vencer, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, amém? Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos passar o pastor Fernando, enquanto Deus, ele estava falando, Deus está ministrando no meu coração. Ele diz, diga à minha igreja, 1 ano aqueles animais ficaram dentro da arca, eles tiveram suas relações e nasceram seus filhotinhos, nasceram leõezinhos, nasceram os cachorrinhos, nasceram os gatinhos, nasceram os passarinhos, e eu sustentei a todos. Deremalassúria. É tremendo estudar essa parte da Bíblia, né? Fora, irmãos, que você imagina fazer a limpeza dessa arca, tudo, porque tem tudo aquilo que é despojado dos animais, né? Eles comiam, mas também tinha a secreção deles, né? Aí imagina fazer toda essa limpeza. Quem fazia? Os filhos de Noé e a mulher de Noé. Queridos, o pastor falou de quantos anos demorou a construção da arca. Aqui fala em Gênesis 5:32 que Noé tinha 500 anos quando Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Logo depois fala do dilúvio. Logo depois se conclui que ele começou a construir a arca 5 anos depois, 5, 10 anos depois. Lá depois, em Gênesis 6, Gênesis 7, né? Deixa eu achar onde que está aqui. Gênesis 9, versículo de número 28. Fala assim, viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Certo? Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Se você falar que depois do dilúvio ele viveu 950 anos, quer dizer que ele saiu da arca com 600 anos. Então a construção da arca deve ter demorado 95 a 100 anos, aproximadamente. Né? Porque foi quando ele acabou o dilúvio, ele saiu, estava com 900, viveu mais 350 anos, 950 anos no total. Então com 600 anos. Então aproximadamente 100 anos demorou a construção da arca. Aleluia. Deus seja louvado. Oi, show. Vamos respeitar por ordem de experiência, nós vamos dizer assim. Experiente, né, mano? Depois eu vou ali na Mariana. Amém. Mesmo, né, que Deus falou que o povo ia viver 120, né? Ele viveu 950 anos, gente. Então esse homem realmente andava com Deus. Deus seja louvado. Vamos ver aqui, ó. Embora, né, essa questão de... Pode falar aí. Ok. Fala que Caim teve Enoque. Mas aqui em Gênesis 5 também fala de um outro Enoque, que Exato. é a geração de 7. São Isso. 2 Enoques diferentes. 2 diferentes, exato. Então tá bom. Top. Olha a diferença, né? O Enoque de Gênesis 4, o Caim fez isso. O Caim fez construiu uma cidade e colocou o nome do filho dele, como dizendo, idolatrando o filho dele, né? Já tava, mas é outro Enoque. O Enoque de Gênesis 5 é um, e de Gênesis 4 é o Enoque, filho de Caim. Amém? Vamos prosseguir?
Vamos lá então. Então, depois dessas palavras proféticas, o Espírito de Deus está como um fogo, irmão, dentro de mim, que não vai faltar nada, não vai faltar nada, 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 nada. Até para o Alexandre, que já está com a Fernandinha, não vai faltar leite, não vai faltar nada, 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 nada. Para a filhinha também da Cris, não vai faltar nada, nada, nada. Deus vai... Ah, pastor, mas e dentro da arca lá não teve os momentos de diarreia um ano inteiro? Irmão, onde tem Jesus, vem doença, já vem cura. Já vem cura, não falta nada. Jesus provê tudo, tudo, tudo. Oh, glória a Deus. Então, pós-dilúvio, eu vou deixar bem no ponto de entrar em Gênesis 10 a semana que vem. Então, pós-dilúvio, certo? Primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca. Pastor, mas espera aí. Então, se hoje nós temos aí em torno de 7 bilhões de seres humanos, naquela época tinha bastante gente? Eu acho que tinha o dobro, porque se viviam tanto. Se nós vivemos bem menos e já tem 7 bilhões de seres humanos, então naquela época tinha muita gente mesmo. E aí, quando levantou-se aquela arca, a água, aquele povo, morreram todos? Todos morreram, todos. Mas e os cadáveres ficaram, porque o cadáver fica boiando, né, na água. Aí o cheiro, irmão, a podridão não entrou para dentro da arca. Porque o Senhor ali, quando Noé entrou, Deus fechou a porta e selou. A podridão do mundo nunca pode entrar dentro de nós, desde que o Espírito de Deus esteja dentro da nossa vida. A podridão do mundo não pode entrar no nosso lar. Esse cheiro terrível não pode adentrar no nosso lar. Por isso cabe a nós, pais e mães, buscar sempre a presença de Deus, colocar o nosso lar na presença de Deus, para que o mau cheiro do mundo nunca venha entrar dentro da nossa casa, em nome de Jesus. A primeira coisa, quando Noé desceu da arca, olha no versículo 20. Oh, glória a Deus. Capítulo 8 de Gênesis. Capítulo 8 de Gênesis, e o versículo de número 20. Primeira coisa que ele fez, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Primeira coisa que ele fez, depois que ele desceu da arca, ele falou, aqui dentro não dá para fazer um altar porque está tudo bem construído. Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu descer é um altar ao Deus Todo-Poderoso, que sustentou-me durante todo esse ano, eu, minha família e todos esses animais, e eu tenho visto e vivido esses milagres, vou levantar um altar para Ele. A primeira coisa que nós devemos sempre fazer na nossa vida, levantar esse altar em reconhecimento de toda a bondade que Deus tem feito para conosco. Estejamos em pé, o altar do Senhor que somos nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí diz no versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque há mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como eu fiz. Diga assim, a minha oferta de adoração tem o poder de recuar as ações de correção do Deus Todo-Poderoso.
Se Deus estava bravo comigo e contigo, levantemos as nossas mãos e vamos adorar, e sejamos esse altar de adoração. E Ele, através da misericórdia dEle, vai receber a nossa voz, o nosso incenso nesta manhã, aleluia. E vai receber como oferta agradável. E vai dizer, ainda que é íntimo, o desejo do teu coração é inclinado para o mal. Eu não vou destruir as obras das suas mãos. Eu não vou fazer o mal para você, oh glória. Ora mala, suria malai. Bendito seja o Senhor, ó Deus querido, aleluia, aleluia, oh aleluia. Vamos encerrar louvando aquele hino. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Seja o altar nessa manhã, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. A palavra do Senhor diz: porventura não sabeis que vós sois o tabernáculo do Deus Todo-Poderoso e que o Espírito dele habita em vós? No tabernáculo tinha também o altar de incenso. O altar de incenso, o símbolo de oração e adoração. Oh, aleluia! Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei
que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, nós somos o altar. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Nós somos o teu altar, Senhor. Noé levantou o altar a ti, nós somos o teu altar. Noé adorou a ti no altar, nós adoramos ao Senhor neste tabernáculo, aleluia, neste tabernáculo, ansiando, Senhor, como Pedro disse aquela vez, eu estou prestes, estou ansioso para deixar esse tabernáculo e herdar o céu, bendito seja o Senhor. Enquanto isso nós vamos adorando neste tabernáculo. Deus, manifesta a tua Shekinah, a tua glória neste tabernáculo. Ora, malassuri amalaia, aleluia. O Senhor me disse também, para encerrar com mais uma palavra profética, pega a sua Bíblia e abra ela no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo de número 30, e eu vou dizer a vocês o que o Senhor disse ao meu coração. Isaías capítulo 37, e o versículo de número 30, e nós vamos vivenciar essa palavra, viver essa palavra. Diz o texto sagrado: isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O Senhor diz para nós fecharmos esse ensinamento baseado na vida de Noé. Quando os animais saíram da arca, e Noé também saiu da arca, não tinha plantação, irmão. Tinha as árvores, mas não tinha fruto. Porque a água sucumbiu tudo. Não tinha como Noé ainda começar a lavrar o solo. Porque o solo estava encharcado, irmão Jacom, irmão Oswaldo, irmão Tiago. Não tinha como ele fazer as coisas para trazer alimentação para dentro da arca, para os animais que saíram da arca. Assim como Deus usou o profeta Isaías para dizer: isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nasceu, ou seja, Deus vai fazer milagre e você não vai passar fome. Vai nascer espontaneamente. No segundo ano, que é reflexo pós-crise, reflexo pós aquilo que os animais passaram, o que daí proceder? Mas o que vai proceder se eu não plantei? Mas o que vai proceder se não semeei? Vai proceder o milagre que Deus fez. No terceiro ano, você vai plantar, Ezequias, você vai lavrar o solo, você vai trabalhar. Enquanto isso, no tempo de crise, busca a minha face e viva as minhas maravilhas. Em nome de Jesus, vamos aplaudir a Ele. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Podeis assentar. Glória a Deus. Oh, minhas pernas estão tremendo, pastor Fernando. Aleluia. Deus seja louvado. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. As crianças têm versículo hoje, estão ali armados já ali, ó. Pode vir aqui, irmãs. Os pequenininhos, filhos. Rapidinho. Rapidinho. Aleluia. Encontrando uma fera de valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Mateus 13:46. Pode
Pode vir, irmã Marília. Glória a Deus. Ó, vamos falar o Deuteronômio junto, tá? 1, 2, 3. Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Amém. Incluirás a teus filhos e delas falando, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os jovens também tem? Aleluia. Vem para cá. Vai ler daí mesmo? Então vai então. Quando quiserem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né? Querido, só sobre os adultos aqui, uma coisa que eu vou comentar, da que nós estávamos falando aqui. A arca repousou no Monte Ararat, é o monte mais alto da Turquia. Só que até hoje não acharam essa arca. Ninguém acha a arca, né? A arca que Noé estava. Como a arca da aliança também, ninguém sabe onde foi parar. Imagina, querido, uma igreja hoje, se tivesse uma igreja no mundo hoje, que falasse assim, eu sou a igreja que tem a arca. Né? Todo mundo ia idolatrar o quê? A arca. Ninguém acha a arca. A arca de Noé, ela pousou sobre esse monte existe. Foram feitas várias expedições já para esse Monte Ararat, e ninguém acha a arca, que a maior parte do ano ela fica congelada, o ano todo. Ninguém consegue achar a arca, está lá no Monte Ararat, mas Deus escondeu, né, dos olhos humanos, para que ninguém possa ficar adorando a arca, né? Adore somente o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. É a revelação do início ao fim, né? Onde está o Espírito de Deus, está tendo liberdade. Deus abençoe. Irmãos, hoje o nosso culto começa às 18 horas. Então, quando for 19h20, a gente tem que encerrar, né? Para não ter, na igreja, tomar multa, essas coisas. Que vamos dizer assim, nós temos que dar linha na pipa no máximo até as 7:45. Para não trazer, né, constrangimento aí para o que está acontecendo. Então vamos respeitar. Como diz o pastor Fernando, já oramos, Deus já mudou a lei. Glória a Deus por isso. Então vamos, né, fazer conforme a lei manda. Pastor, e a oração amanhã, como é que vai ser? Amanhã a minha esposa já vai deixar o portão aberto às 18 horas. Então, quem, né, o pastor Herd, eu vou chegar aqui, né, estourando ali 7:15. Vou chegar para a oração, que todo dia eu chego segunda-feira essa hora. E já vou chegar para a oração. 7:15, 7:20 já vai dar a bênção apostólica. Se o pastor Rodrigo, né, conseguir trazer uma reflexão para quem estiver aqui, glória a Deus. Se não, oração. Quarta-feira, mesma coisa. Oração, eu provavelmente vou fazer o culto com a roupa do trabalho. Vou chegar, orar e nem banho tomar. É um momento de sacrifício. E vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Quinta-feira não haverá o discipulado devido a isso, né? E também, se Deus, eu estou orando a Deus, se Deus colocar nesses dias para um dia de oração, para a gente vir, né, e trancar os portões aí e orar um pouco mais, eu comunico no grupo. Por enquanto, nós vamos respeitar o que está se pedindo. Ok?
Então Deus vai nos dar graça e nós vamos viver essas promessas. Deus, despede, Senhor, o seu povo debaixo dessas palavras, desses ensinamentos que os jovens tiveram, que as crianças tiveram, que nós tivemos, que o seu irmão pela internet teve, que nós possamos estar aqui às 18 horas te adorando, reverenciando o seu santo nome, que é digno para todos sempre. Abençoa o café da manhã e abençoa também esses irmãos, ó Pai, que estão acompanhando pela internet e aqueles que vão estar aqui conosco logo mais à noite no culto de Santa Ceia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós agora e sempre. Amém. Então, uma última coisa que Deus manda dizer. Escolhe alguém aí, olhe para alguém aí, olhe para alguém aí. Diga assim, ó, não desanime. Deus é contigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.